Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Eu desejo cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor. Bênção de Deus. É um grande prazer retornar a este lugar, a esta casa de adoração, o lugar em que nos reunimos para bendizer o nome daquele que é Senhor, que é o centro da nossa vida. Hoje nós temos a oportunidade de trazer à igreja uma palavra de continuidade. Nós estamos nas últimas 3 ministrações, pensando sobre paternidade. A primeira delas conversamos ainda na oração do Pai Nosso, sobre o princípio da paternidade. A segunda ministração foi sobre paternidade e encontro. E hoje eu gostaria de trazer-lhes uma breve ministração sobre paternidade e reino. E esta é uma palavra e um convite muito propício, pois estamos ladeando a mesa do Senhor. E que privilégio poder estar diante deste momento, que não é apenas um momento que traz alegria ao nosso coração, mas é cumprir uma ordenança do Mestre Jesus. Você consegue pensar num reino cujo rei é o Pai? É esse o reino de Deus. Um reino cujo rei é um Pai. E nós precisamos compreender que na oração do Pai Nosso, no início nós declaramos que esse rei é o nosso Pai e que nós precisamos suplicar que este reino se estabeleça, que este reino venha, que este reino domine todas as instâncias desta terra. E assim como no céu estabelecido está, na terra também nós pretendemos que esse reino seja estabelecido. Portanto, venha o teu reino, é um convite imprescindível. John Stott diz que o reino é já e ainda não, em um emblemático sermão. O John Stott ministra esse sermão e depois escreve em um dos seus livros que esse reino é algo que nós já desfrutamos no presente. Mas quando pensamos no reino pleno, ainda não. E se você examina a Escritura Sagrada, eu queria caminhar um pouquinho sobre alguns textos, para os irmãos terem uma ideia do paradoxo que é esse reino de Deus que já é, mas ainda não. Se lermos Lucas capítulo 21, versículo 31, nós descobriremos que o reino de Deus ainda virá. Pois esse texto diz: assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Mas se você ler Lucas capítulo 10, versículo 9, nós aprenderemos que o reino de Deus já está, ele já chegou. Pois nesse texto a Escritura diz: e curai os enfermos e o que nela houver, falando da cidade, e diz ele: é chegado a vós o reino de Deus. Portanto, não é um reino que se avizinha, é um reino que já está presente. Tão presente que se você der um passo, você pode acessar a beleza deste reino. O reino de Deus, segundo Lucas capítulo 12, 31, ele pode ser encontrado. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão naturalmente acrescentadas. Clive Staples Lewis disse que se nós buscarmos as coisas secundárias e esquecermos as coisas primárias, nós nos perderemos na vida. Primeiro, buscamos o reino de Deus e as coisas secundárias nos serão naturalmente acrescentadas. O reino de Deus, ele pode ser perdido. Olha que coisa, né? Lucas capítulo 9, versículo 62, diz-nos a Escritura, e Jesus lhe disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Se põe a mão no arado, estava no reino, mas se olhou para trás, perdeu a aptidão, agora já não está mais apto para a beleza do reino de Deus. O reino de Deus, ele é restritivo, ele não é para todos. Uma vez que a Escritura diz em Atos capítulo 14, versículo 22, que por meio de muitas tribulações, nós entraremos no reino de Deus. Por meio de muitas tribulações, nós entraremos no reino de Deus. Mas o reino que é restritivo também é um reino acolhedor, pois ainda em Lucas 13, 29, a Escritura diz que virão do ocidente, do oriente, e do norte, e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Graças a Deus o ocidente está envolvido, viu, irmãos? Nós estamos aqui no protótipo dessa beleza, sentados à mesa do Senhor, por causa desta promessa. Seja bendito o nome de Jesus Cristo para sempre. Portanto, pedir que o reino de Deus chegue, que o reino de Deus venha, é uma oração necessária para a igreja. Agora, nós precisamos, enquanto orantes, enquanto aqueles que declaram palavras diante de Deus, ter a consciência de que essa oração não pode ser uma fuga do presente. É muito comum nós entendermos que o reino de Deus é algo que está para chegar,
e nós vivermos esse reducionismo de que o reino de Deus não é algo presente, não é algo palpável, não é algo que invade as nossas vidas. O texto que foi lido nesta manhã nos ensina o que é o reino de Deus. E talvez esta seja a única frase necessária a ser dita nesta manhã. Se alguém perguntar a você o que é o reino de Deus, você lembra desse versículo que diz: venha o teu reino, seja feita a tua. Aí você olha para a pessoa e diz: o reino de Deus é qualquer lugar onde a vontade de Deus prevalece. Se a vontade de Deus prevalece na sua casa, então o reino de Deus chegou na sua casa. Se a vontade de Deus prevalece no seu casamento, então o reino de Deus se estabeleceu no seu casamento. Se a vontade de Deus prevalece nos teus sonhos e ideais, então a vontade de Deus toma conta do teu futuro. A vontade de Deus e o reino de Deus está presente, por quê? Porque onde a vontade de Deus e a minha vontade, já não mais, a minha vontade é secundária, a de Deus é primária, a vontade de Deus é perfeita, esse lugar é o lugar onde o reino de Deus foi instaurado. E esta oração nos ensina isso. Então, quando eu declaro: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, eu estou concedendo à minha vida o espaço desse reino ser instaurado. Agora, eu preciso compreender que o reino de Deus é para ser vivenciado agora, e não apenas no pós-morte. O céu não inicia quando a gente morre. O céu inicia quando nós nos arrependemos de nossos pecados. Quando nós temos oportunidade de, ladeando a mesa, rememorar o sacrifício de Cristo Jesus. O céu já está presente. Nós temos uma filosofia complicada, e o homem contemporâneo, ele meio que anda guiado por essa filosofia. É a ideia de que o melhor está por vir, de que o ideal está por vir. Nós passamos o dia inteiro esperando chegar à noite para retornar para casa para o descanso, imaginando que o melhor momento da noite é o melhor momento do dia é o momento do descanso. Nós passamos a semana esperando a sexta-feira, e aí quando chega a sexta-feira, começam as figurinhas nos grupos da empresa: sextou, happy hour, né? O que é happy hour? É hora feliz. E o que é a hora feliz? E quem criou isso, esse conceito, inclusive, foi o RH. É um problema, né? A hora feliz é a hora que o trabalho acaba. E por que o trabalho não pode ser uma hora feliz? Por que o despertar e o estar entre amigos no trabalho, produzindo, exercendo criatividade, tendo a oportunidade de receber notoriedade na sua empresa, no lugar onde você trabalha, no seu espaço de trabalho, por que não pode ser uma hora feliz? Então a hora feliz é a hora que está para vir. Nós passamos o mês inteiro esperando chegar o fim de semana da folga. Nós passamos o ano inteiro esperando chegar as férias. E nós passamos anos e anos esperando chegar a aposentadoria. Imaginando sempre que no fim da sexta virá o melhor. Que nas férias nós usufruiremos do melhor. E aí as férias chegam, você tem uma porção de coisas para fazer. Quando você menos pensa, você tem 5 dias de férias, você faz uma agenda, e quando termina a férias, você está mais cansado do que o tempo do trabalho. E aí a gente sempre imagina que está no porvir. A gente sempre olha numa prospecção para o futuro, imaginando que vai chegar esse grande momento. Quando o Espírito de Deus nos convida a compreender que o reino de Deus já é, nós precisamos voltar ao imediatamente vivido, nós precisamos voltar ao aqui e ao agora. Nós precisamos pedir que o reino de Deus invada a nossa vida nesta manhã e que nós sejamos repletos da alegria, da beleza e da graça do reino de Deus. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Tolentino, que ele diz o seguinte: o reino de Deus não acontece na passividade, nós temos que pedir para que ele chegue. Venha a nós o teu reino, Senhor, é dizer: venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade em todos os nossos invernos, sobre todas as nossas esterilidades, desistências, cansaços. Que o teu reino chegue como uma primavera pujante, como uma arrebentação de vida sobre todos os nossos desertos. Mas que seja hoje, que seja agora, que não seja apenas no porvir. Que venha o reino de Deus nesta manhã. Que a presença de Deus nos invada de alegria nesta manhã. Pois estamos vivos e há motivos para celebrar e bendizer ao Senhor. O reino de Deus se estabeleceu na nossa casa. Despertados estamos. Estamos ladeando a mesa. Há motivos e razões para alegrar-se na presença de Deus. Pois o reino de Deus já é chegado. O reino de Deus é agora. E o que seria esse reino na prática? E nós precisaríamos caminhar um pouquinho na Escritura para entender. Porque o reino de Deus não é apenas um estado de espiritualidade que chega e nos transforma em seres robóticos. O reino de Deus é uma revolução radical. O reino de Deus é extremamente revolucionário.
Jesus falando sobre o reino de Deus, Jesus nos ensina que o reino de Deus é uma revolução nos nossos valores. É quando você sabe que é obrigado a andar uma milha. Todo Israel tinha a obrigatoriedade de, em tempos de guerra, quando um soldado estava carregando as malas, todo Israel tinha a obrigatoriedade de caminhar uma milha, levando as malas dos soldados. Ora, se eu não vou para a batalha, e se um soldado levando peso está passando por mim, o soldado, por lei, pode exigir que eu leve a sua carga. E eu tinha, por obrigatoriedade de lei, que caminhar uma milha, chamada milha da obrigatoriedade. Aí reclamaram isso a Jesus. Aí Jesus disse, os discípulos do reino, depois que caminham uma milha, caminha outra. A milha da gratuidade. É assim que a gente responde as coisas, porque o reino é diferente. Senhor, e se alguém desferir um golpe na face, aí você responde. E quer dizer que o crente precisa responder? Sim, tem sempre que responder. Só que a resposta é diferente. Você não desfere um outro golpe mais violento. Você vira vagarosamente a outra face e você responde de forma pacífica. Porque o reino de Deus já invadiu o seu coração. E o reino de Deus na prática exige isso de você. Você sabe por que você não carrega ódio? Porque você desiste de caminhar com ódio. Porque quando você chega no Novo Testamento, você vai encontrar Jesus dizendo que se alguém pecar contra você 490 vezes em um dia, 70 vezes 7, né? Você tem que perdoar. Aí, gente, a gente sabe que por mais que uma pessoa venha nos ferir, jamais alguém vai nos ferir 490 vezes no dia. E se ferir, eu tenho que perdoar 490 vezes. É cansativo demais. Aí no outro dia, eu tenho que perdoar mais 490 vezes. É melhor desistir desse negócio de caminhar com ódio, abrir o espaço do perdão e andar conforme o reino de Deus. Porque o reino de Deus é alegria, é leveza, é bondade, é perdão, é misericórdia. O reino de Deus é vida, o reino de Deus é graça. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Aí eu desisto de caminhar com ódio. O reino de Deus é estar à mesa ao lado de Judas, sabendo que Satanás encheu o coração de Judas. Estender a taça para Judas e dizer, amigo, eis a taça. Quando Jesus estendeu a taça, o cálice do vinho para Judas, e Judas molhou o pão, isso tem um princípio interessante no antigo Israel. Quando um amigo estendia a taça ao outro, e o outro molhava o pão, fagulhas do pão agora estavam no vinho. E elementos do vinho agora estavam conectados ao pão. Então estender a taça é dizer, eu quero que parte de mim fique em você e parte de você fique em mim. É algo muito potente quando Jesus olha para Judas. A Escritura diz, tendo Satanás já habitando, ou já está habitando o seu coração, e Jesus estende a taça. E Jesus não apenas estende a taça, Jesus o chama de amigo. Sabe por que Jesus o chama de amigo, irmãos? Porque não é sobre o que Judas fez com ele. É sobre quem Jesus decide continuar sendo. E ele continua sendo aquele que perdoa, aquele que possibilita. Então, se o ódio que te afetou está transformando a sua vida, e se você chegou nesse culto trazendo a pessoa que te feriu no coração, a mágoa que você arrasta há tanto tempo, receba esta palavra profética de Deus nesta manhã. Você é maior do que esta pessoa que te feriu. É sobre quem você decide continuar sendo. Jesus decidiu continuar sendo Jesus a despeito de ser traído. E você continuará sendo discípula do Mestre, discípulo do Mestre, a despeito de ser traída ou traído, porque você tem o reino de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus, a experiência da presença de Deus, caminha na sua vida e no seu coração. Agostinho diz o seguinte, nós pedimos que venha o reino de Deus, a verdade é que o reino de Deus virá, independente da gente pedir ou não. Mas precisamos pedir constantemente, venha o teu reino, para que a gente aprenda a desejá-lo agora. Venha o teu reino, porque como ser desejante, eu preciso retornar à presença do Pai e dizer, venha o teu reino, Pai. Venha o teu reino, para que nós possamos desejar cada vez mais. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28, diz, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. O reino já nos foi entregue, e ele não pode ser abalado. Retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e com piedade. Que versículo extraordinário. Portanto,
já compreendemos, ainda que minimamente, mas já compreendemos o que significa o reino de Deus. Agora, para que esse reino de Deus se estabeleça, nós precisamos compreender a vontade de Deus. E aí, por isso, eu peço que o reino de Deus seja inaugurado, mas que ele seja inaugurado a partir desse lugar da vontade. E para compreendermos a vontade de Deus, nada melhor do que ler sobre este momento, o momento da ceia, né? E esse momento da ceia, ele se integra ao momento do sacrifício vicário do Mestre. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 26, versículos 39 ao 42, meu Pai, se possível afasta de mim este cálice, no entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Afastou-se pela segunda vez e foi orar dizendo, meu Pai, este cálice se não pode passar que eu beba, que faça-se a tua vontade. Aqui nós temos o segundo Adão dizendo faça-se. A primeira vez que essa expressão foi utilizada foi logo no Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia treva sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus, faça-se. A expressão é fiat. E agora nós temos o segundo Adão e ele está dizendo faça-se. Observe, o primeiro Adão lá no jardim disse faça-se a minha vontade. Eu vou provar do fruto porque entendo que a vontade de Deus não é tão interessante. O segundo Adão diz, faça-se a tua vontade. Se for possível, passa de mim este cálice, Senhor. Não é o cálice da morte, tá, irmãos? Tem gente que pensa que Jesus estava com medo de morrer. Não, irmãos, o cálice é porque por algum momento ele carregaria o nosso pecado sobre si e o Pai viraria o olhar dele. O Pai não estaria observando o Mestre. E sabe por que o Pai viraria o olhar? Porque ele estaria com o olhar direcionado à minha vida e à sua vida. E por estar distante do Pai por alguns momentos, por causa do nosso pecado que ele carregava sobre si, ele entendia isso como um cálice terrível. E ele disse, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O que Jesus está nos ensinando é um princípio importante para compreendermos a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, diga comigo, a vontade de Deus é perfeita. Portanto, se a vontade de Deus é perfeita, não é a nossa oração quem muda Deus. Pastor, eu vou fazer uma oração e depois que eu orar, a mão de Deus vai se mover. Quantos são os louvores que a gente escuta? Louvores que não são bíblicos. Quando um louvor diz que a nossa oração acessa a mão de Deus e ela se move, esse louvor está de alguma forma afetando a experiência da onipotência de Deus. Deus não é um boneco quebrado que por meio da nossa oração funciona. Deus é soberano e Senhor de todas as coisas. Ele tem uma vontade perfeita. O que é que você vai dizer para uma mãe? No Ministério Pastoral eu acompanhei mães que pediram oração e nós reunimos grupos de oração, campanhas de oração, vigílias, orando por um fim. E depois de alguns meses essas mães estavam sepultando seus filhos. Nesse mesmo momento outras mães estavam orantes e pedindo a Deus por cura e os seus filhos foram sarados. O que é que você vai dizer para a mãe que orou? Eu trabalho com enlutado há alguns anos e é muito comum. É quase que um padrão ouvir as mães dizerem, pastor, é porque eu não tinha a experiência de oração que eu tenho hoje. É porque eu não orei corretamente. Como se existisse um código, uma forma, um jeito de você orar e então você fazer Deus funcionar. E nós precisamos aprender que isso não é bíblico, irmãos. Deus tem uma vontade soberana. Pastor, então para que a gente orar? Se a nossa oração não vai mudar Deus. A gente não ora para Deus mudar. A gente ora para a gente entender a vontade de Deus. E pode ter certeza, se a vontade de Deus for levar o seu filho, não tem lugar melhor para você estar do que na presença do Pai. E é na presença do Pai que você vai compreender a vontade de Deus. E é na presença do Pai que você vai receber o colo e o abraço do Pai. É na presença do Pai que você vai receber firmeza e consciência de que é possível continuar sobrevivendo para a glória do nome de Jesus. Então não é ter uma vontade e acessar Deus para que Deus faça essa vontade. É compreender que existe uma vontade soberana de Deus e por meio da oração eu encontro essa vontade. E eu alinho a minha vontade à vontade de Deus. E quando isso acontece, eu tenho paz. Paz. Evangelho de João 15:7 fala sobre isso. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será. Aí tem gente que corta o versículo no meio. Não, mas a Bíblia diz, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Tá, mas só será feito
Se você estiver nele, e se as palavras dele estiver na sua vida, aí você vai pedir o que você quer. Por isso que Agostinho disse assim, ó, ame a Deus. Diga assim para o irmão que está do seu lado, ou a irmã que está do seu lado, ame a Deus e faça o que você quiser. Agostinho já disse isso, ame a Deus e faça o que você quiser. Pastor, quer dizer que eu posso amar a Deus e fazer o que eu quiser? Pode. Porque se você amar a Deus, você só vai querer o que Ele quer. Você só vai entrar em ambientes que Ele entraria. Você só vai ter conversas que Ele aprovaria. Você só vai acessar o que edifica a sua vida. Você só vai conviver com gente que edifica e que traz experiência para a sua vida. Você vai ser instrumento de vida e de graça. Então ame a Deus e faça o que você quiser. Por isso, tudo aquilo que a gente quer, a partir desse lugar de amor, vai ser aquilo que Deus deseja e aquilo que Deus aprova para as nossas vidas. John Charles Riley diz o seguinte, nada está fora do alcance da oração, a não ser aquilo que está fora da vontade de Deus. Se não é vontade de Deus, Jesus pedindo ainda não é atendido. Eu sei que tem crente aqui que pode achar que é mais crente que Jesus, mas eu acho difícil. Se Jesus pediu e não era vontade de Deus, não foi atendido, então se você pedir, acredite, a vontade dele vai prevalecer sobre tudo, sobre todo, sobre o tempo e sobre a existência. Seja bendito o nome de Jesus. Você já pensou, se toda oração fosse atendida, irmãos? Ia ter gente, quantas pessoas ganhariam na loteria, você consegue imaginar? Ia ter até crente, viu? Misericórdia. Não haveria mais morte, né? E aí era um problema enorme. Tem um livro do autor chamado José Saramago, que é Intermitências da Morte. Ele fala sobre uma cidade onde ninguém morria. Pensa numa tribulação grande, irmão. Imagine uma tribulação grande, era nós não morrermos nesse corpo. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, foi para não comer do fruto da árvore da vida, porque se eles comessem, eles viveriam eternamente nesse corpo. E seria uma condenação. Nós viveremos eternamente num corpo ressurreto, transformado. Nesse corpo não. Amém, queridos? Então nós precisamos ter muito cuidado e a consciência de que a vontade de Deus ela é perfeita. Às vezes nós não temos a resposta e não está claro o que está acontecendo. Mas nós precisamos ter coerência. Eu já fiz uma visita no interior do estado com um obreiro, um diácono da igreja, uma irmã com 103 anos de idade com metástase, desenganada pelos médicos, e ela estava já entubada, numa situação muito crítica. E aquele irmão, querendo impressionar a família, disse, Deus acabou de me dizer aqui que ela vai voltar e ainda vai viver longos anos. É a profecia da incoerência, né, pastor? 103 anos de idade. Já viveu o suficiente para descansar, né? E aí ele gritou isso. E aí eu não sei quanto é o tempo em relação à cabeça dele. Ela morreu 3 horas depois. Mas ele falou longos anos. É porque às vezes a pessoa tem uma ideia de tempo diferente, né? Eu estava no culto. E eu nunca esqueço desse episódio, viu, pastor? O pregador ministrando no culto, e às vezes você diz o que Deus não diz, né? Aí ele disse, olha, irmãos, terminou o culto, congregação, interior do estado, ele disse, Deus está me dizendo que tem uma pessoa aqui que precisa se reconciliar. E aí ele colocou a palavra posta à prova, e ficou numa situação complicada. Aí ele disse, vem em nome de Jesus, não veio ninguém. Ele disse, se levanta em nome de Jesus, não veio ninguém. E depois de 20 minutos, pastor, ele viu que não ia ter como ele se sair da situação, aí ele disse, meus irmãos, para que a palavra de Deus não volte vazia, eu vou descer e vou me reconciliar. Aí ele desceu e se reconciliou para a palavra não voltar vazia. Hã? Misericórdia. Negócio atribulado, viu? Khalil de Gibran, olhe para isso. Khalil de Gibran é um autor precioso, ele diz assim, a fé é um salto no escuro, nos braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta, nem abraça. Permanece no escuro. A fé não é certeza, é consciência de que Ele tem uma vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. A fé não é convicção plena, é a consciência de que Ele cuida de nós e que o Seu reino está estabelecido e de que Ele é um Pai bondoso. Seja bendito o nome de Jesus para sempre. Estou concluindo a ministração, vamos ministrar em 30 minutos. Essas coisas vos escrevi a vós, os que crerdes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus, e esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, não pode ser qualquer coisa, é alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, 1 João 5, do 13 ao 14. Se o que estamos pedindo é segundo a sua vontade,
Ele nos ouve. Mas se o que estamos pedindo está dissociado da vontade de Deus, não tem referência e respaldo de reino. O reino de Deus é estabelecido quando a vontade de Deus prevalece. Portanto, o reino de Deus será estabelecido na sua casa. Nós estamos aqui ladeando a mesa, rememorando o sacrifício de Cristo. E estamos antecipando um ato em que um dia nos sentaremos numa mesa plena de alegria, onde o Mestre estará conosco. Até lá, nós precisamos sinalizar o reino de Deus e as benécias do reino de Deus. Até lá, nós precisamos portar a vida do reino de Deus em nós. E para que isso aconteça, é preciso que a nossa vontade esteja aliada e alinhada com a vontade do Pai. Eu concluo a ministração dizendo que não é possível ter uma vida guiada por nossa vontade, porque a nossa vontade é oscilante. A nossa vontade, ela muda de um dia para outro. Não diria de um dia para outro, de uma hora para outra. Existe uma regra simples para guiar a nossa vida: não ter vontades próprias, a não ser a vontade de Deus sobre as nossas vontades próprias. Que seja a vontade de Deus prevalecente sobre nós. Pastor, o senhor falou sobre reino e sobre vontade, mas o que seria a vontade de Deus? Está na Bíblia, irmãos. Os irmãos sabiam que está na Bíblia? A vontade de Deus está em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você está vivo? Você está viva? Você está respirando? Você está sendo ministrado pela palavra de Deus? Em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque o Senhor tem sustentado a sua casa, sustentado a sua vida, sustentado o seu coração e reservou esta manhã para abençoar a sua história com esta palavra, os louvores e a ceia do Senhor que será servida em breve. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Que Deus vos abençoe.